cada subestação você tem uma UTR, uma unidade terminal remota, e essa UTR ela está programada para operar aquela subestação. Se ela perder a comunicação com o centro de operação, ela tem condições de operar separadamente. Na verdade, as subestações são todas assistidas, por exemplo, a CELP, todas as subestações dela são desassistidas. A operação toda é feita no prédio sede que fica ali na João de Barro. No caso das transmissoras, isso não acontece. As transmissoras, elas têm algumas subestações delas são mais importantes, o ONS não deixa de dar os operadores. E as outras, falta uma decisão técnica mais forte para isso. Bom, a carga que é algo interessante, tá certo? Você, até essa cadeira, quando a gente fala carga, você fica pensando numa impedância, né? Nessa cadeira, daqui a algumas aulas, quando eu falar em carga, você vai ter certeza que não é impedância, tá certo? Carga é tudo aquilo que consome energia e está muito longe de ser uma impedância, tá certo? A carga varia ao longo do dia, ela tem uma carga leve, tem um período de ponta. Esse período de ponta, a gente fica acostumando aqui com o olha, o período de ponta meu está onde? Está entre 17 e 21 horas. No caso nosso aqui, para fim de faturamento, o horário de ponta vai entre 17h30 até 20h30. Mas de 5 até as 9 você tem um horário aí de consumo maior. Isso não acontece assim em todo lugar. Em Fortaleza mesmo, a ponta dela é 4, 5 horas da tarde. Aqui tem umas coisas interessantes, sabe? Acho que estão aqui. Ó. Aqui a carga total é essa e a participação de cada consumidor na carga total. Então você vê o consumidor de alta ele diminui no período de ponta, o de médio diminui, o de baixo contribui para aumentar e aqui você tem ainda iluminação pública, né? Por conta desse pico aqui, né, você tem que exercer uma ação. Então, quem pagou medidas das taxas líquidas foi falado, mas nessa resolução 414, uma das novidades foi a instituição da tarifa branca. A tarifa branca vai ser algo opcional, tem 3 postos tarifários, posto intermediário, período de ponto e fora de ponto, e a tarifa branca é uma tentativa, né, de atuar para evitar esse pico na valorização. Então, por exemplo, se você não tiver ninguém em casa, morar só, você pode optar pela tarifa branca. Se você chegar às 10 horas da noite, você vai poder tomar seu banho, o que você quiser fazer lá, uma tarifa tranquila. Nesse horário agora, não tem ninguém consumindo lá, efetivamente. Certo? Bom, aqui é algo interessante, tá? Essa é uma figura que a gente tirou de um artigo mostrando o efeito do Jogo do Brasil de 98, tá certo? Você tem um copo aqui, né? Aí, esse é o gráfico, né, da carga do jogo Brasil e Chile. Os outros eu não preciso fazer não para você, porque nessa época o pessoal ainda acredita. Os outros devem ser menor para o pessoal começou a acreditar. Feito eu, já, depois do Chile, já tenho certeza que a gente vai chegar a lugar nenhum. Né? Mas, aí veja o que acontece. Um dia normal, ó, e aqui o intervalo do jogo. Né? Você vê uma diferença. Estou falando isso aqui de todo o sistema. Né? Você veja só, né? Essa diferença aqui, eu estou tirando de 56 mil megawatts para 48 mil. Né? De 56 para 48, né? São duas Itaipu. É o tamanho do que significa assim, o jogo do Brasil. Bom, aqui é algo interessante, né? Que é o seguinte, isso aqui efetivamente, como a gente tem a geração da rede bastante hidráulica, essa aqui é uma transparência também importante para a gente entender. A geração hidráulica acontece, né? Há alguns anos atrás, quando o ambiente chato deixava, a gente fazia usina com um reservatório grande. Aí o que acontece, né? Sobradinho era conhecido como uma usina plurianual. Que é o seguinte, você tinha 4 meses usando água e aquela água dava para gerar energia por 10, 11 meses. Né? Porque a geração, a carga era pequena. Né? E aí o que acontece? Depois daquela usina, né? Aí o pessoal não deixou mais fazer usina com reservatório alto. Então, a maioria delas são chamadas de fio d'água. Quer dizer, quando tem água gera, quando não tem água não gera. Então, por exemplo, o que é que isso traz de problema?
Por exemplo, aquela usina, por exemplo, Santo Antônio de Giral, que gera 6 mil megawatts, ela só gera 6 mil megawatts 3 meses do ano. Os outros 9 meses, como ela não tem reservatório, ela só gera a mais, menos da metade disso. Certo? Se o cara fizesse um reservatório e pudesse armazenar água, né, a gente não precisava gerar terra, poluir por conta disso. Mas o que eu queria trazer de importante é o seguinte: a usina, todo o regime de usina hidrelétrica, ela tem um período onde você tem uma grande quantidade de água chegando. E tem um período que você não tem água, um período de cheio e um período de seco. Então aqui mostra, por exemplo, o Nordeste. Dos meses de janeiro até abril, são meses onde você, né, tem uma grande quantidade de água chegando. Esse período, assim, mas aí não chove nesse período. Mas preciso lembrar que o nosso rio, né, é quando chove lá nas cabeceiras. O rio nosso é em Minas Gerais, né, São Paulo, Rio. Então, quando chove lá, é exatamente no período de ano. É tanto que você está acostumado no final do ano aí, no início do ano, de vez em quando cai o pessoal dá uma cheia lá, a gente morre lá no rio, que é aquelas coisas lá. Está exatamente nesse contexto aqui. Aí o que acontece? Você recebe que você está aqui, muito mais água do que você precisa. Se eu pudesse guardar isso aqui, nesse período aqui que eu não tenho água, eu atendia, certo? Só que isso você fazer tem que precisar reservatório. Aí veja engraçado, o Nordeste é assim, o Sul é o sonho maravilhoso. Né? E quando a gente tem água demais, ele não tem água. E quando a gente não tem água, ele tem água demais. Né? Seria maravilhoso se o Sul tivesse uma geração hidráulica grande, mas é pequena. Então, essa energia que está aqui sobrando aqui não chega, né? Porque entre o Sul e a gente tem um buraco negro que se chama o Sudeste, tá certo? A quantidade de energia que o Sudeste precisa é tão grande que não chega a nada. Aí veio o Norte, é igual ao nosso. Quando a gente tem água, ele tem água. E quando a gente não tem água, ele não tem água. Então, não é uma coisa assim maravilhosa, tá certo? O Sudeste é também igual ao nosso, porque o Sudeste, o nosso rio nasce lá, é uma condição igual. Então, isso mostra aí, tá certo? Que toda vez que você não tem reservatório, você fica complicado. Por quê? Porque você tem, né, meses do ano onde você não tem reservação. Bom, aí o pessoal resolveu trocar esse reservatório por outras fontes, certo? É um bom negócio? É, né? Na verdade, nesse período de agosto aí, a partir de agosto você tem uma geração eólica muito grande. No início do ano, a geração eólica, os ventos são menores, tradicionalmente. Bom, aqui é que eu disse a vocês, foi tirado, né? Acho que foi de ontem. Então, quanto é que se consome? Isso aqui é qual é a produção de energia elétrica do Brasil? Dado de ontem. Tudo a carga total é 61 mil. Né? Itaipu, 10 mil. Nós somos o quarto maior importador de energia do mundo, cada Itaipu. Aí veja, eólica, 1.300. Aqui é o seguinte, azul é o programado, né? E o vermelho é o verificado. Está programado 1.300, gerou-se aí quase 1.500 megawatts de eólica. Né? Aí você vê, né? E hidro, 34. Termo, convencional, 15. Né? Bom, aí quando você olha isso aqui, aí é que o negócio pega. Veja o norte e o nordeste. O norte, como tem aí, né, a geração hidráulica mais forte, você está gerando 4.000 hidráulicos, 4.400, 1.800 térmicos. Aí veja, quanto é a carga do norte? A carga do norte é 5.000. E ele está gerando aqui, quanto? 6.200. Tem 1.000 megawatts a mais. Ele está gerando mais, esse 1.000 megawatts está saindo de lá. Aí veja o Nordeste. O Nordeste, né, que a gente tinha, né, praticamente em geração hidráulica, hoje, nesse momento, porque o Sudeste está uma crise nova, eu estou gerando de hidráulica 3.300 e de terra 4.300. São
mais 1.000 megawatts de térmica a mais. E veja que o que se gerou no Brasil, né, o azul, o vermelho é o que gerou. Dos 1.400 e pouco, 1.325 foi todo o Nordeste. Você veja, toda a geração eólica, todinha aqui, o que você tem no Sul é trocado. Certo? Então isso aqui mostra exatamente, quer dizer, a gente está, na verdade, né, estamos fazendo papel de otário, né? Estamos queimando gás, óleo diesel aqui, poluindo a nossa área, para vender energia para o cara, né, que está lá no sul bonitinho. É algo parecido com o que eu morei na Inglaterra, né? O inglês ficava sacaneando com o francês, porque 40% da energia vinha da França. Né? E a França, a geração era toda nuclear. Assim, ó, quando tiver problema, meu amigo, fica por aí, certo? Eu só quero energia. Então, esse é o. E aí é uma situação interessante, quer dizer, a gente encheu o Nordeste de térmica, as nossas térmicas, você tem térmicas a gás eficientes, como é o caso do térmica Pernambuco, mas você tem todo tipo de porcaria. Elas, quando geram, fazem uma sujeira enorme, uma poluição enorme, e a gente está gerando, se você somar, né, a nossa carga aqui é 9.000. E a gente está gerando aqui, né, praticamente um pouquinho a mais, né, do que a nossa carga, certo? Quer dizer, eu não estou. Esse período era para eu estar recebendo energia do Sudeste, certo? Então eu estou efetivamente gerando aqui. A maior geração que a gente tem no Nordeste aqui é térmica, que é um crime, né, sobre todos os aspectos. Essas coisas, você vê, né, isso é algo, essa informação é pública. Você abrir a página da ONS hoje, está lá. Então você, como você faz energia elétrica, é uma obrigação de você entender essas coisas. Na verdade, essa aula é justamente para você poder entender, né, porque você agora é um profissional da área de engenharia elétrica. Então, o profissional da engenharia elétrica, né, ele, além de entender de dimensionamento de cabo, cálculo de curto-circuito, fluxo de carga, ele também tem que entender do setor elétrico. Aqui é o Sudeste, né? Aí o Sudeste, veja, eu não estou importando nem exportando nada, nem com o Paraguai, nem com o Uruguai, com a Argentina, ali. Eu estou só, de Itaipu, veja só, os 5.000 megawatts nossos, a gente está, os 5.000 megawatts, Itaipu gera 9.300, 5.000 megawatts a gente está absorvendo e 4.300 da parte Paraguai a gente está absorvendo, certo? Aí você veja que no Sudeste, né, quando você computa Itaipu, 27,1% é de Itaú. Então esses dados são importantes para você até entender. Bom, aqui é aquilo que eu sou você, né? Pronto. Isso aqui é o capítulo 1. E esse capítulo 1, ele conta um pouquinho da história do setor elétrico, certo? Isso é importante para você entender como a gente chegou aqui, qual é a função. Então, essas são as fases de evolução do setor elétrico no país. Então, o primeiro sistema elétrico que apareceu no mundo foi para alimentar, para a iluminação da cidade de Nova York. Foi feito por Thomas Edison. Ele, na verdade, montou esse primeiro sistema, ele tinha desenvolvido a lâmpada e substituiu a iluminação a gás por iluminação a eletricidade na cidade de Nova York. Só que ele gerou isso em corrente contínua. Para a cidade de Nova York, naquele momento, ele tinha 26 geradores. Em corrente contínua, como você não eleva a tensão, né, chegou numa certa distância, a perda é tão grande que você acaba de ficar o gerador. Inclusive, ele montou esse sistema. Depois iniciou-se uma briga enorme, que foi conhecido como a Guerra das Correntes. Você hoje à noite, não estiver sem sono,
está lá no Google, tem filme, tudo. Eu tenho aí quase uma hora de filme. Foi justamente Nikola Tesla, né, que é uma pessoa que estava com 100 anos na frente. Ele desenvolveu, concebeu o motor de corrente alternada e o transformador. Ele no início trabalhou lá com Edison, né, tentou convencer Edison para investir em CA, só que Edison não quis saber disso. Ele saiu com Edison, se juntou com George Westinghouse, e George Westinghouse bancou o primeiro sistema CA. Em 10 anos, toda Edison, na verdade, era grande, se tivesse a revista Forbes daquela época, era o mais rico do mundo. Então se espalhou a notícia que a corrente alternada gerava câncer, doença desse tipo, tá? Mas com toda a desgraça que ele fez, não conseguiu. Terminou, mostrou-se que a corrente alternada era mais econômica, e aí praticamente Edison não teve outro jeito senão comprar a patente de corrente alternada para poder também fornecer corrente alternada. Esse episódio é conhecido como Guerra das Correntes, né? Tem 2 museus, se você entrar no site, um museu em Nova York, outro no Ohio, um que trata a vida de Edison e outro que trata a vida de Nikola Tesla. Aí você vai ver que as versões têm algumas coisas diferentes. Bom, aí o que aconteceu? Quando isso foi feito lá nos Estados Unidos, né, nós brasileiros, 15 anos depois, montamos o primeiro sistema aqui. Né? Foi tecnologia nossa? Não. Então Pedro II foi na Europa, viu a iluminação e comprou, achou bonito, e comprou um sistema lá para alimentar. Né? Tinha lá perto do palácio, tinha a estrada de ferro, e comprou lá aquele sistema. Então, 15 anos depois do primeiro sistema, a gente estava lá. E ficou nisso. Durante esse período aqui dos primórdios, o que é que se tinha? As pessoas que tinham dinheiro compravam sistemas e instalavam no Brasil. Aqui no Nordeste, a gente tem Delmiro Gouveia, o pai dele era uma pessoa com bastante posse, ele estudou na Europa e comprou os primeiros geradores do Nordeste, justamente para a fábrica, alimentava a população das pessoas que trabalhavam na fábrica de tecelagem que o pai dele tinha. Bernardo Mascarenhas, em Minas Gerais, era a produção de café. Então, todo mundo que tinha dinheiro comprava e trazia para cá. Esse foi o primeiro período aí dos primórdios. Quando chegou nos anos 30, chegaram aqui grandes investidores estrangeiros, grupos americanos e canadenses. Eles vieram para cá, compraram terreno. Quem é que financiava isso? Desde aquela época, o americano e o canadense, eles juntavam dinheiro para quando se aposentar, pagar a presidência dele. Então esse dinheiro ia para o fundo. Aí lá nos Estados Unidos o cara conseguia ganhar dinheiro. Aí ele resolveu investir no país para poder ter lucro mais rápido. Veio para o Brasil. E quando chegava no Brasil, o que ele fazia? Comprava um terreno, montava um gerador e começava a vender energia elétrica. Então nesse período chegou a Light, a Anfa. Aqui no Nordeste a gente teve a Câmara em Pernambuco. Esses caras vieram, compravam as terras, montavam as usinas e vendiam energia elétrica, vendiam iluminação para iluminar tudo. Só que o cara, como era dinheiro estrangeiro, para o cara pagar o gringo lá, a moeda da gente naquela época não valia nada. Aí ele atrelou o preço da energia elétrica ao ouro ou ao dólar. E aí é o seguinte, o ouro e o dólar não perdem dinheiro. E aí, enquanto essa história estava andando, esses sistemas cresceram muito. Pra você ter ideia, nesse período tinha, em 1942, tinha 42 sistemas elétricos que tinham 42 frequências diferentes. Isso tudo está no artigozinho que está lá na história, lá para você entrar na livro. Aí o que aconteceu? Quando chegou em 42, a moeda da gente. Aí o que aconteceu? Você tem energia elétrica em casa e não liga porque não pode pagar. Aí os políticos resolveram mudar essa história. Aí o político mandou ele, você sabe, a solução qual é? Aí veio essa frase aqui, diz, olha, a partir de tal data só vende energia elétrica, o cara só pode vender energia elétrica atrelada à moeda nacional. Não se pode pagar nenhuma fatura atrelada a ouro e ao dólar. E
E a partir de agora, quem for construir uma hidrelétrica, uma governo vertical, tem que ter a concessão do governo brasileiro. Aparentemente maravilhoso, né? O que é que as indústrias fizeram? Olha, já que não vou ter retorno, agora salve se puder. Eu não vou investir mais nada, e o que der de ganho eu vou trazer, porque a partir de agora, aí já está, né? O cara não fez mais manutenção, não construiu mais nada, e o que dinheiro que fosse ele mandava, porque naquela altura é investimento de risco, sabe? Era perda. E aí o que aconteceu? Começou o negócio a degradar. Aí nesse período aqui, que é da regulamentação que surgiu esse decreto, o decreto das águas, aí nesse período aqui, tudo ia maravilhosamente ruim. Porque o serviço de eletricidade era ruim, vivia falhando, quebrava, não tinha manutenção. Aí chegou justamente o Michel, né, com aquela ideia de, né, vou industrializar, vou fabricar automóvel, construir Brasília. Você já viu o crescimento sem energia elétrica? Não existe. Aí o que é que ele teve que fazer? Olha, como é que eu vou fazer? Esses caras não vão investir dinheiro. Só tem um jeito de eu salvar e ter energia. Qual é? Estatizar. Então, nesse período, todas as empresas privadas foram adquiridas. Aí surgiu Eletrobras, Chesf, Furnas, todas as empresas de distribuição eram estaduais, tudo virou estatal porque o empresário privado, estrangeiro, não estava investindo, né? E aí o que aconteceu foi o período da estatização. Aí ia tudo maravilhosamente bem, né? Até a crise do petróleo. O que acontece? A gente tinha uma frota de automóvel grande, só que a gente não só refinava petróleo, a gente não tinha nenhum tipo de exploração. A Petrobras era só refinaria e venda combustível. Com a crise do petróleo, o barril do petróleo aumentou 800 vezes. Aí o que aconteceu? A reserva nossa não dava para comprar muita coisa. Aí pegou-se o dinheiro todo para comprar óleo diesel. E nesse período, então, né, o governo não tinha mais dinheiro para investir em energia elétrica. Né? Energia elétrica, gás, petróleo, ou você investe hoje, por exemplo, uma hidrelétrica são 5 anos se não existisse os ambientes fechados para você construir, certo? Com 5 anos você construiu hidrelétrica. Então, eu tenho que saber que vou precisar daquela energia 5 anos antes. Uma termoelétrica é 3 e uma eólica é 2. Então, meu amigo, é o seguinte, eu tenho que saber que a energia vai faltar com antecedência para poder construir. Porque não existe nada sem planejamento. Então, o que aconteceu? Nesse período, acabou o dinheiro para investimento no setor elétrico. Quando a situação do petróleo melhorou, o setor elétrico estava completamente sucateado. E aí veio o racionamento aí, né? Veio o Fernando Henrique fez o início da privatização, né? Na verdade, ele vinha relativamente bem, conseguiu vender a parte mais fácil, foram as empresas Celta, as distribuidoras, as empresas de distribuição vendeu caro, com exceção daquelas que ele não ia conseguir vender mesmo, né? Aqueles estados que as distribuidoras eram muito ruins, e estava indo tudo maravilhosamente bem, só que ele não conseguiu que nenhum investidor privado construísse geração, né? Porque geração é muito dinheiro, certo? Então, por exemplo, você construir uma linha, uma subestação, é um investimento, né, que, assim, você tem uma quantidade muito grande de gente que faz. Para construir uma usina hidrelétrica, meu amigo, você tem que ir para a revista Ford, certo? Né? É muito dinheiro. Aí você imagina que você tem esse dinheiro todinho, aí você ia construir uma usina, depois que a usina estivesse pronta, aí agora você ia procurar gente para vender. É melhor deixar o dinheiro do banco. Então, esse grande erro do governo do Fernando Henrique foi justamente não ter um modelo para que o investidor privado se interessasse em construir geração. E aí veio o racionamento, com o racionamento mudaram a regra, e aí surgiram umas coisas que você escuta no jornal. Né? Tem uma coisa chamada leilão A5, leilão A3. O que é que significa leilão A5? É um leilão que vai vender energia e você vai entregar daqui a 5 anos. Aí, resultado, você ganha o contrato e aí vai construir a usina. Você já vai construir a usina, já tendo o contrato, já sabendo que vai ganhar.
essa foi a solução para viabilizar o negócio de geração. Graças a isso, né, é que a coisa passou, né, a evoluir. E aí foi quando, na entrada de Lula, houve essa mudança e a coisa surgiu. Aí veio, era tudo estatal, na época tinha sido Juscelino. Com a crise do petróleo ficou tudo, começou a ser privado, lá, com o FHC, aí veio o racionamento. E o racionamento chegou no momento atual. Bom, aí tem a história todinha, né? Eu vou passar isso. Isso tem lá um capítulo aí, passo a passo, eu não vou. Só queria chamar a atenção. Aqui tem umas coisas históricas, né? Por exemplo, quando se desenhou na época de Fernando Henrique, na época de Fernando Henrique eu estava na Inglaterra. Então lá eu comprava energia no supermercado, um cartãozinho, né? E aqui no Brasil, a previsão é que em 2005 ia ser igual na Inglaterra. Você é consumidor livre, né? Você ia pagar, né? Você ia comprar energia no supermercado e a CELP ia receber pela rede, né? A transmissora ia receber pela rede, certo? Só que com o racionamento, nós ficamos aqui em 2000. De 3 megawatts não caiu. Então hoje, o cara tem que ter mais de 3 megawatts de demanda para ser um consumidor livre. Abaixo de 3 megawatts, todos nós somos cativos. Né? Se você olhar a Inglaterra, já era livre. Né? Se você olhar a Noruega, desde 1988, o cara escolhe a quem ele vai comprar energia. Bom, aqui tem umas coisas engraçadas. Isso aqui é o site do BNDES em 2001. Aqui foi por quando foram vendidas as empresas, certo? A SED, que é a Coelba foi vendida aí, ó, 1 bilhão e 800 mil. Aí aqui você tem a CPFL, Energia, FOSER. O preço foi vendido, né? A CELP, eu acho que está por aqui, ó. 1 bi 135. Né? E aí tem todas elas. Né? Agora aqui foram aquelas que você tinha um site do BNDES em 2001, quando ela tentava vender aquelas distribuidoras que não tinha quem comprasse. Cepisa, Ceron, Eletroar, Ceal e Cel. Né? A campeã foi a Cepisa, foi 5 vezes para leilão e não apareceu ninguém interessado. Né? Foi da época do site. É um negócio que é algo praticamente histórico. Aí, ó, esse aqui, ó. Em 2002, o cara ainda estava tentando vender a Cepisa, o Ceron, a Ceal, e não conseguiram. Até hoje elas são ainda estatais. Isso aqui foi uma notícia interessante. Quando a CELP foi privatizada, um mês depois, ela resolveu dar um aviso que mudou. Pegou a prefeitura de Petrolina e cortou. Só olha, a partir de agora não tem mais espaço para você não pagar, sabe? É uma notícia histórica também. Aí veio o racionamento em 2002, só para vocês terem ideia, né? Esse aqui é o nível da água. Olha onde é que a água está. Isso aqui foi, na época de Fernando Henrique, não era a Câmara de Comercialização, era o MAI. Aí aqui é o seguinte, a energia que eu comprava em casa, você comprava aqui na CELP, a demanda custava R$ 6,33. Quando chegou nesse ponto, ele fechou o MAI. Sabe quanto é que foi comprar? O consumidor de água comprava R$ 6,33, quem era livre estava comprando a 440. Então, nesse momento, se fechou o MAI, né, por conta do racionamento, e depois, na reformulação, mudou, não é mais, passou a ser o CCE e mudaram a regra do jogo. Isso aqui é algo histórico para você ter ideia, né, de como. Isso aqui é para mostrar quantos anos você precisa para construir uma hidrelétrica. 5 anos. Agora, esses 5 anos, se você tivesse como obter a licença rapidamente. Então, esse leilão, assim, quando ele foi criado, a expectativa era o leilão para construir hidrelétrica. E aqui é uma termoelétrica, são 3 anos. 2 mais 1, 3. Bom, aí tem a culpa de tudo que foram o modelo atual. Bom. Aí quais são os principais agentes? Né? Os agentes são o Ministério de Energia, que é responsável, né,